Olá pessoal, no módulo 7 nós estudamos sobre espaço vetorial. O que é um espaço vetorial? Um espaço vetorial ele é um conjunto que satisfaz algumas propriedades, né? Então, primeiro, esse conjunto ele tem que ser diferente de vazio e tem que ser fechado para duas operações, da adição e multiplicação por escalar, né? Satisfazendo algumas propriedades. O que é ser fechado para essas operações? Então, a adição de dois elementos dentro do conjunto tem que estar dentro do conjunto e produto por escalar de um elemento do conjunto também tem que estar dentro do conjunto. E aí, para essas operações, cada uma delas tem que satisfazer, o conjunto tem que satisfazer, então, 4 propriedades. Para a adição, nós temos, então, a propriedade que é comutativa, a propriedade associativa, a propriedade elemento neutro e a propriedade elemento inverso ou simétrico. Então, nós temos 4 propriedades para adição e 4 propriedades para multiplicação por escalar. Então, nós temos a distributiva à direita, a distributiva à esquerda, a associativa e a multiplicação pelo elemento neutro, que é o 1 do escalar. Bom, então, desde que satisfaça essas 4 propriedades, a gente pode ver, então, que tem vários conjuntos que podem ser chamados de espaço vetorial. Então, a gente pode pensar no espaço vetorial como conjunto das funções, o R2, os pontos no plano, o R3, conjuntos no espaço tridimensional, os pontos no espaço tridimensional, conjunto das matrizes, os polinômios. A gente tem, na verdade, tem diferentes exemplos aí de conjuntos que satisfazem essas propriedades. E quando o conjunto satisfaz essas propriedades, os elementos dentro desse conjunto são chamados, então, de vetores. Quando a gente estuda espaço vetorial, é importante falar da base de um espaço vetorial. O que é a base de um espaço vetorial? Então, nós vamos estudar nesse módulo 8 alguns conceitos para entender o que é essa base de um espaço vetorial. Esse conceito é combinação linear, dependência linear. Por fim, a gente vai ver a dimensão e base de um espaço vetorial. Então, quando a gente tem um espaço vetorial, dentro desse conjunto tem um subconjunto mínimo de elementos que é capaz de gerar todos os demais elementos dentro daquele espaço vetorial. A gente vai ver mais adiante que esse conjunto com menor quantidade de vetores, que gera todos os vetores desse espaço, é chamado de base do espaço vetorial. Bom, mas como que ele vai gerar os demais vetores? Ele vai gerar a partir de combinações lineares desses vetores desse conjunto mínimo. Então vamos ver o que é combinação linear, né? O que esse conjunto mínimo precisa ter de propriedade característica para que ele possa ser uma base. Depois vamos ver a dimensão e base de um espaço vetorial. Então vamos começar a falar de combinação linear. Quando a gente está falando de combinação linear, nós estamos falando então de uma combinação entre alguns vetores para se obter um novo vetor. O que seria essa combinação? Então, na verdade, é uma soma de múltiplos de um conjunto de vetores formando um novo vetor. Então, a definição é: um vetor no espaço vetorial V, ele é a combinação de outros vetores, V1, V2 e Vn, se ele puder ser expresso na seguinte forma. Nós temos aqui, então, um vetor W. É um múltiplo de V1 mais um múltiplo de V2 mais um número que multiplica V3 e assim por diante. Depende da quantidade de vetores ali dentro do espaço vetorial. Esses múltiplos que a gente vai multiplicando pelos vetores são chamados de escalares, e que na verdade é os coeficientes de uma combinação linear. Ou seja, um vetor ele é combinação linear de outros vetores se ele puder ser escrito como soma de múltiplos desses vetores, onde esses números que multiplicam esses vetores são chamados de coeficiente da combinação linear. Então vamos ver alguns exemplos. Se a gente tem o vetor U, né, 1, 2 e menos 1, vetor V, 6, 4 e 2, e a gente tem dois vetores, o W e o W'. Então o exercício ele pede para mostrar que o vetor W, 9, 2 e 7, ele é combinação linear de U e V, e que 4 menos 1 e 8 não é combinação linear de U e V. Bom, então como é que a gente mostra se é combinação linear de U e V? Vamos pegar o primeiro exemplo. Então se a gente tem que W, né, vamos colocar aqui a notação de vetor, pode ser com a seta ou usar o negrito. Se W é a combinação linear de U e V, significa que W pode ser escrito como um número que multiplica U mais um número que multiplica V, vou chamar de B vezes V, que eu posso escrever da seguinte forma, né? Ou seja, A vezes U mais B vezes V, isso aqui é igual a W, certo? A gente pode substituir, então,
essas variáveis aí pelos seus respectivos valores, então eu estou procurando quais são os coeficientes dessa combinação de U e V que vai gerar W. Se eu encontrar esses coeficientes, então quer dizer que W pode ser escrito como combinação linear de U e V. Então estou procurando o valor de A, que multiplicado pelo vetor U, 1, 2 e menos 1, mais o valor de B, que multiplicado pelo vetor V, 6, 4 e 2. Isso aqui vai dar origem ao vetor W. Qual que é o vetor W? Então, 9, 2 e 7. Se eu conseguir encontrar o valor de A e B de maneira que existe uma combinação desses dois vetores U e V gerando W, então quer dizer que W pode ser escrito como combinação linear desses dois. Então a gente vai chegar num sistema. Então, fazendo o produto, eu tenho aqui então o escalar A multiplicado por um vetor, o escalar B multiplicado por outro vetor. Só distribuir esse escalar pelas entradas dos vetores. Então, A vezes 1 vai ficar A vezes 2 vai dar 2A, A vezes menos 1 vai dar menos A, mais B vezes 6 vai dar 6B, B vezes 4, 4B, B vezes 2, 2B, isso aqui é igual ao vetor W, que é 9, 2 e 7. Bom, então eu tenho aqui a soma de dois vetores, com 3 entradas, cada um deles, é igual a um terceiro vetor com 3 entradas. Como é que eu faço essa soma, essa igualdade? Então, eu vou somar a primeira entrada com a primeira entrada, igualar a primeira entrada do vetor que está após a igualdade. Então, eu tenho aqui o A mais 6B vai ser igual a 9. Então, vou montando as equações. Então, eu tenho A mais 6B é igual a 9. A segunda equação é a segunda entrada mais a segunda entrada. Então, tenho 2A mais 4B, 2A mais 4B é igual à segunda entrada do vetor que está depois da igualdade, é igual a 2. E aí, a terceira entrada, menos A mais 6B, vai ser igual, menos A mais 2B, vai ser igual a 7. Então, tenho menos A mais 2B é igual a 7. Bom, então a gente tem aqui um sistema, né, com 3 equações e 2 incógnitas. Então, para resolver esse sistema, eu vou escrever na forma matricial. Então, resolvendo o sistema, vamos ter o seguinte resultado. Escrevendo na forma matricial, como é que vai ficar? Então, eu tenho o coeficiente do A é 1, do B é 6, o termo independente aqui é 9, depois o 2, o 4 e o 2, depois menos 1, a 2 e 7. Então, a gente tem aqui uma matriz. Para a gente resolver o sistema, então a gente vai fazer pelo método de escalonamento. Como que a gente vai fazer? De Gauss-Jordan. Então, a gente vai pegar o pivô Q1 e vamos zerar os elementos que estão abaixo desse pivô 1. Tá? Vamos zerar o 2 e o menos 1. Depois a gente vai encontrar um pivô 1 igual na segunda linha aqui, segunda coluna, e zerar os elementos que estão acima e abaixo. Então, a linha 1 vai permanecer igual à linha 1. Então, vou repetir a linha 1. A linha 2 é só pegar a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3 é somar a linha 3 mais a linha 1. Então, vamos obter a seguinte matriz. A linha 1, vou repetir, 1, 6 e 9. A linha 2 vai ser linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, vai ficar 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0. 4 menos 2 vezes 6, então vai ficar 4 menos 12, vai dar menos 8. 2 menos 2 vezes 9 vai ficar 2, menos 18, então vai dar menos 16. E agora na linha 3. A linha 3 é só somar a linha 3 com a linha 1. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. 2 somado com 6 vai dar 8. E a gente tem 7 somado com 9 vai dar 16. Bom, se a gente olhar agora para obter, então, essa matriz na forma linha reduzida, então vamos colocar aqui no segundo elemento, melhor, no elemento da segunda linha e da segunda coluna, vamos escrever ele igual a 1, transformar no pivô 1 para zerar o restante dos elementos da coluna. Então, para isso, eu vou dividir por menos 8. Então, simplesmente eu vou reescrever a matriz, dividindo a segunda linha por menos 8. Então, repetindo, 1, 6 e 9. A segunda linha vai ficar, então, 0, 1 e 2. Então, 1 e 2. E a terceira linha, a gente não mexeu, vai repetir, 0, 8 e 16. Pronto. Para continuar, o que eu tenho que fazer? Pegar esse pivô da segunda linha e segunda coluna e utilizá-lo para zerar os demais elementos que estão nessa coluna que contém o 1. Então, para isso, eu vou repetir a linha 1, na verdade, né? Vai ser
vai ser a própria linha 1 menos 6 vezes a linha 2. A linha 2, eu vou repetir a linha 2. E a linha 3 vai ser a linha 3 menos 8 vezes a linha 2. Então, resolvendo essas operações, então a gente vai ter a linha 1. Então, repetindo a linha 2, vamos começar pela linha 2 que a gente tem que repetir. Então, vai ficar 0, 1 e 2. Então, não vamos mexer com a linha 2. A linha 1 vai ser a linha 1 menos 6 vezes a linha 2. Então, vai ficar 1 menos 6 vezes 0 vai dar 1. Vai ficar 6 menos 6 vezes 1 vai dar 0. Então, vai ficar 9 menos 6 vezes 2. Então, ficaria 9 menos 12. Então, vai dar menos 3. E a última linha, linha 3 menos 8 vezes a linha 2. Então, vai ficar 0 menos 8 vezes 0 vai dar 0. 8 menos 8 vezes 1 vai dar 0. E 16 menos 8 vezes 2, que vai dar 16 menos 16 vai dar 0. Então, a gente obteve a última linha, zerou, não tem problema nenhum. Então, eu vou voltar aqui para o sistema. A gente vai ter que o primeiro elemento lá do sistema, o A vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a 2. Ou seja, se eu voltar para o sistema, eu vou ter que A é igual a menos 3, desculpa, e que B vai ser igual a 2. Então, nós conseguimos achar a solução do sistema, ele foi possível determinar, ter uma solução. Então, foi possível encontrar o valor de A e o valor de B. Então, a gente pode dizer que realmente o W é a combinação linear de U e V. E como é que eu posso escrever W? Então, W vai ser igual, na verdade, 3 menos 3 vezes, que é o coeficiente A, vezes U, mais 2 vezes o B, desculpa, mais 2 vezes o V. Então, a gente pode escrever o W como combinação dos vetores U e V dessa seguinte forma. Então, W pode ser escrito como combinação linear, sim. Vamos ver agora o próximo exemplo, que é mostrar que o vetor W', 4 menos 1 e 8, não é combinação linear de U e V. Então, como é que eu resolvo isso? Então, o procedimento é o mesmo, né? Eu vou tentar escrever uma combinação que vai dar W, ou seja, eu estou querendo encontrar um valor de A vezes U, vetor U, mais um coeficiente B vezes o vetor V, que vai ser igual ao vetor W'. Então, se eu conseguir encontrar esses coeficientes dessa combinação, então essa combinação ela existe. Se não, então eu digo que W' não é combinação linear desses dois vetores. Então, substituindo o A, o vetor U vai ser 1, 2 e menos 1, mais o B, que multiplica o vetor V, que vai ser 6, 4 e 2. Isso aqui é igual a W', que é igual a 4, menos 1 e 8. Então, distribuindo aqui, né, esse escalar por cada entrada do vetor, então a gente vai ter A, 2A, menos A, mais 6B, 4B e 2B. Isso aqui vai ser igual a 4, menos 1 e 8. Montando o sistema, como é que a gente vai montar o sistema? A primeira entrada somado com a primeira entrada vai ser igual à primeira entrada do vetor que está no segundo membro da igualdade. Então, eu tenho aqui o segundo membro da equação. Então, eu tenho A mais 6B, isso aqui é igual a 4. Agora, eu vou pegar a segunda entrada, somar com a segunda entrada e igualar a segunda entrada do segundo membro. Então, eu vou ter que 2A mais 4B é igual a menos 1. Terceira entrada, menos A, mais a terceira entrada, 2B, menos A, mais a terceira entrada, 2B, isso aqui é igual a 8. Então, a gente vai resolver o sistema. Então, para resolver o sistema, o que a gente vai fazer? Né? Por escalonamento, eu vou escrever então a matriz. Então, a gente tem um sistema aqui, 3 incógnitas, melhor, 3 equações e 2 incógnitas. Então, escrevendo o sistema, ou melhor, escrevendo a matriz dos coeficientes, então tem 1, 6 e 4, 2, 4 e menos 1, menos 1, 2 e 8. Então, a gente vai fazer pelo método de Gauss-Jordan. Bom, como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai manter a linha 1, o primeiro elemento da linha 1, coluna 1 aqui é 1, eu vou usar como pivô para zerar os demais. Então, eu vou repetir a linha 1, que vai ficar 1, 6 e 4. Então, a linha 1 vai continuar sendo a linha 1, certo? Então, a linha 1 continua sendo a linha 1. A linha 2, como é que a gente vai fazer então? Vou pegar a linha 2, vai ser a linha 2
menos 2 vezes a linha 1. Então, vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Bom, então, continuando, a gente vai usar o 1 como pivô para zerar os demais elementos da coluna que contém o 1. Então, eu tenho que a linha 1 vai continuar sendo a própria linha 1. A linha 2 vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3 vai ser a linha 3 somada com a linha 1. Então, quando eu faço isso, eu vou ter a seguinte matriz. A linha 1 eu vou repetir, 1, 6 e 4. A linha 2 vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, então 2 menos 2 vezes 1 vai dar 0. 4 menos 2 vezes 6, então vai ficar 4 menos 12, então vai dar menos 8. Menos 1 menos 2 vezes 4, então vai ficar menos 1 menos 8, vai dar menos 9. A linha 3, só somar a linha 3 com a linha 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0, 2 mais 6 vai dar 8, e 8 mais 4 vai dar 12. Bom, se a gente olhar aqui para a segunda linha, para a gente transformar ela em igual a 1, a gente vai dividir isso aqui por menos 8. Então, só repetindo, dividindo a segunda linha por menos 8. Então, vou repetir a primeira linha, 1, 6 e 4, 0, dividido por menos 8 vai dar 0, menos 8 por menos 8 vai dar 1, menos 9 dividido por menos 8 vai dar 9 oitavos. A linha 3 eu vou repetir, 0, 8 e 12. Bom, agora eu vou usar esse 1 da linha 2, que está na segunda linha, segunda coluna, para zerar os demais elementos que estão na coluna, que contém esse 1. Então, o que eu vou fazer? A linha 1 vai ser a linha 1 menos 6 vezes a linha 2. A linha 2 vai permanecer linha 2. E a linha 3 vai ser a linha 3 menos 8 vezes a linha 2. Então, resolvendo isso, vamos ter a linha 1. 1 menos 6 vezes 0 vai dar 1. 6 menos 6 vezes 1 vai dar 0. 4 menos 6 vezes 9 oitavos. Então, a gente tem 4 menos 6 vezes 9 oitavos. Fazendo essa operação, a gente vai ter 4 menos 54 sobre 8. Resolvendo isso aqui, 8 vezes 4, 32, vai dar menos 22 sobre 8. Simplificando, vai dar menos 11 sobre 4. Então, a gente tem menos 11 quartos. Segunda linha a gente está usando, não está usando para a gente zerar as demais. Então, vai continuar a mesma. Na última linha, a gente vai ter 0, menos 8 vezes 0 vai dar 0. Então, a gente tem 8 menos 8 vezes 1 vai dar 0. E 12 menos 8 vezes 9 oitavos. Então, 8 vezes 9 oitavos. Cancela 8 com 8, vai ficar 12 menos 9, que vai dar 3. Se a gente olhar para essa matriz, a gente vai ver que tem uma inconsistência, né? A gente vai ter aqui que 0 vai ser igual a 3. A gente fala que esse sistema é um sistema impossível. Então, se o sistema é impossível, a gente diz que esse W' não tem como ser combinação linear de U e V, ou seja, não é combinação de U e V, certo? Então, se eu não conseguir resolver o sistema, não for possível, eu não consigo, então, escrever como combinação lineares do vetor. Então, agora, vocês já estão... É interessante já resolver o exercício 1.